Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Josué, mais uma vez aqui com você e com muita felicidade poder compartilhar com você palavras que edificam e te ajudam na sua caminhada com Jesus. Mas antes de mais nada, você já sabe, você que nos acompanha, não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e acionar o sininho. Assim você nos ajuda e ajuda o nosso ministério, porque o algoritmo vai entendendo que o nosso conteúdo é importante, então ele acaba disponibilizando para mais pessoas. Hoje eu queria falar, querido, sobre o papel dos homens, sobre essa crise de hombridade que nós estamos vivendo na nossa geração. E é muito interessante a gente entender como isso funciona. O problema é que a geração de homens que nós temos é uma geração de homens que não foram criados por homens. Como é isso, pastor? O que isso tem a ver? Nós estamos diante de uma geração que, na sua maioria, foi criada pelas avós, pelas mães, pelas tias, pelas irmãs. E como é que um menino aprende a ser homem? Um menino aprende a ser homem havendo um outro homem a sendo homem. Então, no plano de Deus, um menino aprenderia a ser homem vendo o pai a exercer essa função de homem. Quando nós não temos essa figura presente, essa criança vai crescer sem um referencial. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente vai ver o colapso no casamento. Nós vamos ver aí, então, uma geração de homens sendo meninos e, ao invés de proteger, eles querem ser cuidados da mesma forma que as tias, as irmãs, as mães, as avós cuidavam deles. Então eles casam e aí eles vão para um casamento, ao invés de se posicionarem enquanto homens no casamento, eles pegam as suas esposas e acabam se ancorando embaixo do cuidado das esposas. Então o porto de segurança da família não é o homem, passa a ser a mulher. E aí é o conflito, porque as mulheres hoje reclamam justamente disso. Pastor, os homens não têm iniciativa, os homens não sabem resolver um problema de casa, uma janela, um prego, um parafuso. Por quê? Uma geração que foi descontextualizada do seu papel e da sua função. E hoje, cada vez mais, a gente tem um levantamento aí de uma mentalidade que acaba satanizando a hombridade, dizendo que o modelo de homem, no qual muitos homens foram gerados, é um modelo distorcido de homem. Então, qual é o problema? O problema, então, é que a gente tem esse modelo distorcido de homem. Não se tem um referencial. E não se ensina aos homens que estão aí desde pequeno, de 6, 7 anos, eu tenho 2 meninos homens, está vindo uma menina, o Davi, de 9 e o Natan de 7. Mas se você, por exemplo, perguntar, Davi, pega o martelo para mim, ele vai abrir minha caixa de ferramentas e vai pegar o martelo. Se eu pedir, Davi, pega uma chave de boca, ele vai abrir a minha maleta e vai pegar uma chave de boca. Se eu pedir, Davi, me dá uma chave de fenda, uma chave Phillips, eles vão pegar, porque eu ensinei eles desde pequeno, e ensino a eles que algumas tarefas são específicas de homem. Isso não é machismo, tá, irmãos? A gente precisa de entender isso. Então, eu preparo, por exemplo, os meus filhos para eles exercerem 4 papéis na sociedade. Todo homem ele precisa estar consciente que, ao nascer do sexo masculino, ele vai, inevitavelmente, exercer 4 papéis. Quais são, pastor? Primeiro, de homem, ele precisa ser homem. E ser homem, querido, é ser uma autoridade na sua casa. Ser um sinônimo de proteção, de força, de direção. Ser homem é ser o gestor, o governo da casa. É ser a cabeça do lar. Não o manipulador, o controlador, mas a cabeça. A pessoa que pensa, que racionaliza, que não age segundo as emoções, sentimentos, de forma abruptamente, mas uma pessoa direcionada por Deus. Ele precisa entender que ele vai exercer a função de esposo. Então o homem se preocupa com a estrutura do lar, com a casa, como é que está a casa, como é que estão as portas, janela, comida, como é que está. O homem se preocupa com o lar. É função do homem se preocupar com o bem-estar do ambiente onde ele reside. Já o esposo, que é a segunda função que o homem precisa desenvolver,
Ele precisa se preocupar com quem? Não é com a estrutura, é com a esposa. Como ela está, como estão seus sentimentos, como estão as suas emoções, né? Se ela está bem, se ela está com o coração alinhado ou desalinhado. Então, o esposo se preocupa com a sua esposa. E é muito interessante porque muitos homens, como não foram ensinados a ser homens, eles acham, pelo fato de se preocuparem com a estrutura do lar, isso é suficiente, né, para satisfazer as suas esposas nas suas necessidades. Poxa, estou trazendo comida para casa. Poxa, estou resolvendo a questão aqui de casa. Eu estou pintando, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Tudo bem, isso é a função do homem, mas a função do esposo é outra. Não é a mesma coisa. Então, essa confusão acaba trazendo o quê? Bloqueio e conflito no casamento. Então, essa é a grande questão, né? Os homens se preocupam muito com a estrutura do lar e se esquecem, né, da questão com a esposa. E é interessante porque Paulo fala assim mesmo, né, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, mas aos casados se preocupam com o mundo em como agradar a sua esposa. Então, você precisa ter essa sensibilidade de como agradar a sua esposa. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que todo homem ele vai ser chamado inevitavelmente, a não ser que ele não queira, a ser pai. Lógico, né, que a paternidade ela precisa de um referencial. Então não basta eu ser o provedor do lar, não basta eu ser o esposo do lar, eu preciso também ser o pai do lar. E ser o pai do lar, querido, aí a gente precisa de estudar a figura paterna, porque todo pai vai comunicar 7 coisas para os seus filhos, mas também todo pai vai exercer 3 papéis essenciais na vida de um filho. Papel de sacerdote, papel de profeta, papel de rei. Como sacerdote, esse pai precisa estar constantemente diante da presença de Deus, ele precisa ter um coração ensinável. Como profeta, ele precisa estar liberando palavras de incentivo, encorajamento, palavras que vêm do coração de Deus para o coração do filho. Como rei, ele precisa ter um olhar dos seus filhos como de príncipe. Todas essas descrições que eu estou te falando estão naquele um livro que eu escrevi chamado Paternidade Triunfante. Então isso vai estar bem claro lá nesse livro, né? Eu vou colocar o link aqui para você, né, adquirir, pelo menos e-book, eu não tenho ele físico por enquanto, tá bom? Então todo homem precisa ser ensinado, preparado para exercer o papel de homem, que é a pessoa que se preocupa com o lar, papel de esposa é a pessoa que se preocupa com a esposa, e de pai, aquela pessoa que se preocupa com os filhos. Então, o pai tem que estar disponível para suprir as necessidades emocionais, físicas, espirituais, sentimentais, afetivas, comunicativas e todas idas, né, dos seus filhos. Não basta eu ser o provedor. Aí é o problema, porque o cara provê, mas eu estou trazendo comida para casa, eu como brinquedo, eu compro essas coisas, eu te dou tudo. Não é dar coisas para os filhos, é se dar. O pai precisa se dar para os seus filhos. Então, esse é um ponto muito importante. E, por fim, todo pai um dia vai ser avô. E o que a gente vive hoje? É um conflito muito interessante, porque os avós não foram o pai dos filhos e agora estão sendo os pais para os netos. Então, estão sendo para os netos os pais que eles não foram para os filhos. Isso gera uma crise dentro do relacionamento familiar. Então, a gente tem essa perda muito grande. Então, para fechar aqui esse entendimento, né, todo pai, todo homem, desculpa, ele vai exercer essa função de avô, esse papel de avô. Então, todo homem vai exercer esse papel de avô, né? Ele vai ter que ter esse coração. Ele não pode ser o provedor, porque muitas vezes o avô quer ser o provedor, né, na vida dos filhos, ele não pode fazer isso. Muitas vezes ele quer ser o esposo, né, na vida da filha, mas ele não pode ser isso. Muitas vezes ele quer ser o pai na vida dos netos, ele não pode fazer isso, tem que ser avô. E olha como é essa loucura, né, essa confusão de pensamento. Porque nós vemos de uma geração em que não tem um referencial. Qual é o papel do avô, qual é o papel do pai, qual é o papel do esposo, qual é o papel do homem. É uma confusão isso. Então, quando a pessoa chega nessa idade de ser avô, ele se perde nesses papéis. Ele não sabe o que significa ser um avô.
Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu fico orando para Deus me ajudar, e fiz referência de outros avós, porque como eu não tive esse relacionamento com meu avô, eu não sei o que é um amor de avô, claro que eu vou ter uma certa dificuldade de demonstrar esse amor de avô para os meus netos quando eles vierem. Porque eu não tive esse referencial. Isso, inevitavelmente, vai comprometer, em certa parte, o meu relacionamento com eles. Mas eu já tenho buscado, estou tentando já, né, me antever às circunstâncias e buscando isso. Porque essa falta de compreensão gera conflito dentro da família. O avô quer ser pai do neto, então começa a dizer que aquilo que o pai está dizendo está errado, que não é essa criação, não é por aí, né, desse jeito. Às vezes o avô ele quer ser o esposo da própria filha ou da nora, quer dizer para o filho ou para o genro como deve tratar a sua esposa ou a filha, né? Então é uma série de confusão, isso traz conflitos dentro da casa e da família. Então, os avós são conselheiros, os avós deixam heranças, né, externas para os seus netos. O avô tem que ser essa mente que norteia o pensamento, uma mente coesa, madura. O avô ele serve à comunidade, não apenas à pessoa e à sua família. Ele cresceu um nível maior. Então, esse é um ponto que você precisa de entender. Amém, meu querido? Se você quer, né, saber mais sobre isso, quer se interessar mais sobre esse assunto, faz a nossa escola Casa de Step Player. Por R$ 25 você adquire todo esse conteúdo e você cancela quando você, né, não quiser mais. Então lá vai ter muito material, né, toda uma construção profunda desse quadro e isso vai edificar a sua vida e a sua família, tá bom? Chega de pagar Netflix, paga a Casa de Step Play para a sua vida.